A escravidão é uma das maiores manchas morais da história humana. Oi pessoal, aqui é Juliane Salviano e nesse vídeo eu vou abordar um pouco da história da escravidão no mundo, principalmente aquilo que não se tem falado, com foco principal aqui no Brasil, provavelmente numa segunda parte desse vídeo. A maioria analisa a escravidão com um foco bem pequeno, apenas em um lugar ou num curto período de tempo. Quando se busca uma perspectiva mais ampla, aí sim tudo se torna mais claro, seu âmbito ao longo da história humana se torna mais claro. A venda de seres humanos escravizados e seu tráfico é quase tão antiga quanto a humanidade. Tenha em mente uma coisa: houve escravidão em todo o planeta, em diferentes épocas. Todos os povos já foram escravizados em algum momento. Hoje, não imaginamos nascer e morrer sem sermos donos da nossa própria vida, mas no passado isso era um risco recorrente. Ser escravo era ser vencido numa guerra justa e perder sua liberdade, ou nascer de uma mulher nesta condição. Um ser humano assumia direitos de propriedade sobre outro ser humano, designado escravo. Desde os tempos remotos, escravos eram definidos como mercadoria ou despojos de guerra. Os preços variavam conforme condições físicas, habilidades, idade, procedência e destino, mas não era igual em todo lugar. Em Esparta, por exemplo, o escravo não era visto como mercadoria e não poderia ser negociado porque era uma propriedade do Estado. É mais na escravidão moderna, principalmente no século XIX, que se tem a ideia da escravidão racial. Antes era mais comum a escravidão de povos conquistados em guerra, não importando assim a raça, não importava muito, né? Muitos dos soldados do antigo Império Romano eram ex-escravos, e estima-se que em determinada altura quase 30% da população do Império Romano fosse escrava. Na América, entre os astecas, incas, maias, normalmente tornava-se escravo até quitar uma dívida. Esses escravizados eram empregados geralmente na agricultura e no exército. Entre os incas, eles recebiam uma propriedade rural, na qual a maior parte ficava reservado para o imperador e a outra para proveito próprio do escravo. Também no Brasil, os índios escravizavam prisioneiros de guerra, isso bem antes da chegada dos portugueses por aqui. Atualmente, muitos têm a ideia errônea de que a escravidão sempre foi de natureza racial ou que apenas os negros foram escravizados. Mas brancos europeus foram escravizados por norte-africanos, por muçulmanos, pelos próprios europeus e por romanos. Ser escravizado era uma possibilidade recorrente e irreal para qualquer pessoa que viajasse pelo Mediterrâneo ou que habitasse o litoral de países como Itália, França, Espanha ou Portugal e até mesmo dos países mais ao norte como o Reino Unido e a Islândia. Mais de 1 milhão de europeus foram escravizados por traficantes de escravos norte-africanos entre 1530 e 1780, numa época marcada por uma abundante pirataria costeira no Mediterrâneo e no Atlântico. Muitos minimizam o impacto, mas esse foi bem significativo sobre a população branca da Europa. Os ataques dos piratas eram tão agressivos que cidades costeiras mediterrâneas inteiras foram abandonadas por seus moradores assustados. A maioria dos escravos capturados, nessas condições, eram colocados para trabalhar em pedreiras, na construção pesada e como remadores nas galés dos piratas. Sabe-se que os Rus usaram a rota comercial do Volga estabelecida pelos vikings, que ligava o norte da Europa e o noroeste da Rússia com o Mar Cáspio, para negociar escravos com países muçulmanos na costa sul do Mar Cáspio. Escravos eslavos eram sequestrados da costa da Europa ou em guerras no mundo muçulmano medieval. Incursões dos tártaros na Crimeia escravizaram entre 1 milhão a 2 milhões de pessoas da Rússia e da Polônia e Lituânia durante o período de 1500 a 1700. Em 1769, ocorreu o último ataque tártaro que resultou na captura de 20 mil escravos russos e rutenos. Também crimeanos realizavam incursões frequentes nos principados do Danúbio, da Polônia, Lituânia e Moscóvia. Até o início do século XVIII, eles mantiveram um comércio maciço de escravos com o Império Otomano e o Oriente Médio.
A supressão do tráfico de escravos brancos foi negociada pela primeira vez em Paris, em 1904, e para combater o tráfico sexual nos Estados Unidos, em 1910, o Congresso aprovou a Lei do Tráfico de Escravos Brancos, Lei Mann, que tornou crime o transporte de mulheres através das fronteiras estaduais para fins de prostituição ou devassidão e para quaisquer outros propósitos imorais. Lei similar também foi aprovada no Reino Unido. Ocorre um silêncio quase absoluto sobre a escravização por parte dos muçulmanos, que era uma parte legal e significativa da economia e da sociedade do Império Otomano. As principais fontes de escravos, geralmente, esses eram prisioneiros de guerra, mas eles também organizavam-se em expedições de escravização na África, na Europa Oriental, na Circásia, Cáucaso. E por lá, a escravização dos europeus só foi proibida no início do século XIX, enquanto escravos de outros grupos continuaram a ser permitidos. Mesmo assim, em 1908, escravas ainda eram vendidas no Império Otomano. A escravização sexual era uma parte central desse esquema escravista otomano ao longo de sua história. No 10º século, no leste do Mediterrâneo bizantino, cristãos foram capturados pelos muçulmanos. Durante o período da invasão muçulmana na Península Ibérica, os mouros importavam escravos cristãos brancos da Espanha cristã, o que acabou provocando uma reação significativa de muitos cristãos, tanto espanhóis quanto os residentes no estado muçulmano ali da Península Ibérica. Os muçulmanos acabaram bem-sucedidos e levaram 30 mil cativos cristãos da Espanha, que acabou servindo de base para novas exportações de escravos para outras regiões muçulmanas no norte da África. Cristãos e judeus eram considerados cidadãos de segunda classe em territórios sob o domínio muçulmano. Tinham liberdade limitada, proteção legal, segurança pessoal e permissão para praticar sua religião sujeita a certas condições e desfrutar de uma medida de autonomia comunal. Para manter essas proteções e direitos, eram obrigados a pagar impostos como um reconhecimento do domínio muçulmano. A falta de pagamento desses impostos deveria tornar a sua vida propriedade nula e submetê-los à conversão forçada, escravização, prisão ou morte. Estima-se que cerca de 1 milhão de meninos cristãos entre 8 e 18 anos tenham sido capturados pelo Império Otomano para servirem principalmente no exército. Desde o início do Islã, a mão de obra era escassa e a conquista tinha também como motivação capturar homens para escravizá-los. No século VII, os árabes trouxeram o Islã e a escravidão para a África. Quem recusasse a conversão era deportado como escravo para o mundo islâmico. Foram cerca de 17 milhões de pessoas que tiveram esse destino. Segundo o antropólogo senegalês muçulmano Tidjane, a história da escravatura islâmica é a maior da história humana, durou mais de 13 séculos, bem mais do que a escravidão na América, que durou 4 séculos. Eles eram levados para o mundo islâmico, Pérsia, Turquia, Índia e norte da África, e muitos morriam por causa da dificuldade dos transportes. Os que chegavam eram castrados. Somente 1 a cada 5 sobrevivia a essa operação. Para Tidjane, esse processo era um genocídio, porque em pouco tempo eles se extinguiam, já que não podiam reproduzir. Por séculos, reis africanos foram forçados a se submeter ao Islã e tinham de oferecer escravos como caução. Quem recusasse a conversão seria escravizado. Isso deflagrou muitas guerras em território africano. No total, teriam sido escravizados pelos muçulmanos algo em torno de 15 a 17 milhões. Em 1930, o escritor Joseph Kessel publicou uma reportagem sobre o ainda existente tráfico de escravos na África. Ele viu caravanas de homens, mulheres e crianças exaustos, acorrentados. Na época anterior à formação de Portugal como reino, existe registro de uma prática de escravatura pelos romanos, pelos visigodos e, durante a ocupação islâmica, a escravidão dos cristãos. Depois da independência de Portugal, tem-se conhecimento de ataques de piratas normandos às vilas costeiras. Essas vilas ficavam geralmente desertas e a população era vendida no mercado de escravos do norte da África.
Também haviam chefes corsários que vinham do norte da África. Apenas em 6 de julho de 1810, com a assinatura do primeiro tratado luso-argelino de trégua e resgate, acabou a razia nas vilas costeiras de Portugal e a captura de portugueses para a escravatura no norte da África. Em 1415, Portugal conquistou Ceuta. Foi nesse momento que eles fizeram o primeiro contato com o comércio de escravos, porque havia ali um importante centro onde confluíam rotas de escravos trazidos da África subsaariana. Os portugueses não percorreram a África adentro para capturar os negros escravizados, como muitos por aí pensam. Eles eram capturados, os negros, eram capturados e vendidos para eles pelos próprios africanos de tribos rivais. O tráfico de escravos era, na verdade, uma prática muito comum entre as sociedades africanas, muito antes da chegada dos ocidentais e dos árabes. Os portugueses foram os primeiros a importar escravos para o trabalho agrícola. A negociação entre portugueses e africanos era feita através do escambo. Os produtos oferecidos pelos portugueses interessavam aos africanos: tecidos, vinhos, cavalos e ferro, que era derretido para ser transformado em armas. Mas Dom João II emitiu provisões e alvarás em 1492 e 1493 para reprimir a escravatura. E a gente quase não sabe disso, né? Em 1570, Dom Sebastião ordenou a liberdade dos gentios nas terras do Brasil. E finalmente foi abolida a escravatura em Portugal em 1761 pelo iluminista Marquês de Pombal. A Igreja Católica desde o século XV condenou a escravidão e pronunciou sua posição através de vários papas e bulas. O Papa Eugênio IV mandou restituir a liberdade dos escravos nas Ilhas Canárias. Pio II deu instrução aos bispos contra o tráfico negreiro que se iniciava proveniente da Etiópia. Leão X despachou documentos no mesmo sentido, só que para os reinos de Portugal e da Espanha. Só para citar alguns. Inclusive, em 1888, o Papa Leão XIII pediu aos bispos do Brasil apoio ao imperador Dom Pedro II e à princesa Isabel na luta que estavam travando pela abolição definitiva da escravidão aqui em solo brasileiro.